sabia que a bênção foi uma das primeiras, ou foi a primeira palavra que o ser humano ouviu de Deus? E quando Deus criou o homem no Éden, existe uma lei da primeira menção na Bíblia. E nesse caso, imagina que a primeira coisa que o ser humano ouviu é o desejo de Deus. Frutifiquem, sejam abençoados. E Deus, a Bíblia fala assim, e Deus os abençoou dizendo, crescei, multiplicai, enchei a terra. É Gênesis 1, 28. Então imagina, porque tem coisas que nós precisamos ter no coração e tem motivos por que Deus faz isso. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é abençoar. Quando Deus chamou Abraão, vocês lembram que quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, ele deu algumas instruções. Por quê? Porque ele disse o desejo, eu vou te abençoar para que tu seja uma bênção. Então é interessante que esse desejo de bênção, de Deus nos abençoar, está desde o início, são coisas iniciais e a gente precisa ter. Tem uma razão porque é importante nós lembrarmos disso, mantermos o nosso coração nessa direção e sabemos, esse é o coração de Deus. Deus deseja abençoar a tua vida. Esse é o coração de Deus. Ele manifestou isso, uma das primeiras coisas que ele disse. E uma das marcas e uma das realidades que a gente experimenta no Calvário é que a Bíblia fala que Cristo se fez maldição na cruz para que a bênção viesse até nós. Então, imagina que a obra da cruz tem esse aspecto também de quebrar a maldição da separação e restaurar a bênção para cada um de nós. Se a gente olha a voz de Deus, a palavra de Deus, as instruções de Deus, o desejo de Deus, a correção de Deus, tudo o que Deus fala e manifesta no seu coração é para que a bênção se manifeste em você. Se a gente lê dessa maneira, Deuteronômio 28 fala assim, se atentamente ouvires a minha voz, tendo o cuidado de fazer tudo o que eu fizer, então pensa bem, Deus está dizendo assim, se você for daqueles que fizer e prestar atenção em tudo o que Deus é, o conselho de Deus, a voz de Deus, a instrução de Deus, a maneira que o Espírito Santo vai guiar, o resultado disso você vai experimentar o que eu tenho no coração quando eu falo, é manifestar a minha bênção sobre a tua vida. Então, qual é o resultado de você ser daquela pessoa radical em só fazer o que Deus diz, ouvir a voz dele e ter o cuidado de obedecer, fazer exatamente o que Deus, a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Por quê? Porque o coração, a intenção de Deus ao falar e ao ministrar e ao intervir nas nossas vidas, ao até corrigir a nossa vida, por trás disso a intenção de Deus sempre é um Deus bom, maravilhoso, que deseja nos abençoar. E o que acontece é que, interessante que ao longo da nossa caminhada, é impressionante como o inimigo tenta desqualificar, desacreditar essas palavras, porque ele diz, não, a pessoa só fala de bênção, a pessoa que é abençoada, a pessoa só pensa em riqueza, só pensa em dinheiro, e as pessoas associam bênção com dinheiro, é uma confusão só. Mas a ideia do inimigo é o quê? É botar meias verdades dentro desse negócio para você ficar com o coração em dúvida. Será que realmente Deus quer me abençoar ou não? E é isso que a religião faz, é isso que a carne opera, é isso que o inimigo opera e questiona o coração de Deus. Mas a gente sabe, desde o início, do início ao fim, o coração de Deus, Deus é bom, Ele é um bom Pai, tudo que é bom vem dEle. E o coração dEle é abençoar a nossa vida. Então existe essa batalha interessante na nossa cabeça e parece que a gente tem que se justificar. Não, a bênção é bom, não, é só uma bençãozinha, não é a bênção grande. Como se você precisasse se explicar. E Deus, um coração de Pai que Ele quer abençoar a nossa vida e nós ficamos às vezes cheio de dedos, cheio de constrangimentos muitas vezes, até para falar nisso. Porque soa arrogante, soa que você é superior. Não, mas esse é o coração de Deus. O coração de Deus, como eu falei desde o início, essa é a expressão maior que o ser humano, sem pecado, ouviu, e o homem de fé ouviu, a primeira coisa, eu quero abençoar a tua vida, para que tu seja uma bênção na terra. Então, por que isso é importante? É importante porque cada vez que alguma situação
inesperada, algum problema financeiro, alguma coisa que a gente enfrente que vá contra esse conceito da bênção de Deus e do favor de Deus, a gente tem que correr para o nosso lugar de autoridade. Esse lugar, que a gente fala, esse lugar de refúgio, esse lugar da voz de Deus, esse lugar da palavra de Deus. Lembra? É rocha eterna. Ele é rocha. A palavra de Deus é terreno firme, onde você firma a tua vida na realidade do que Deus é, como Deus pensa. Então, antes de você resistir a um problema financeiro, a um problema de saúde, a alguma coisa que está questionando o desejo de Deus de abençoar, você tem que correr, porque você precisa, você tem aquela luta que você vai ter, ou você cede aquele espírito de vítima e coitadinho, né, que coisa, não é para mim, eu não preciso, ou você vai para o teu lugar de autoridade, no que a Bíblia diz, amém? E você só pode lutar e resistir essas pressões se você tiver com o coração correto. Você primeiro precisa, amém, ter o coração, a mente, amém, a mentalidade correta, para a partir daí você declarar a palavra de Deus, resistir ao diabo. Porque como é que você vai se resistir ao diabo, resistir à mentira, se você tiver também em dúvida? Então, que Deus restaure essa realidade em nosso coração, amém? E quando a gente parte de um local, de uma mente, uma mentalidade renovada, e a gente tem a certeza, a gente vai, a pressão bate em nós, e você corre para Deus, e você corre para o teu lugar de refúgio, e você reafirma, não, o desejo de Deus é me abençoar, o desejo de Deus é me dar vitória nessa situação, desse lugar de autoridade. Esse é o lugar de autoridade. A autoridade só vem quando você fala, assim diz o Senhor. Então, a primeira coisa, antes de você sair lutando e brigando por desespero, por medo, não tem o que fazer, sai atirando para tudo que é lá, primeiro você tem que ter certeza que você está sólido no teu lugar de autoridade e você internamente está convicto. Amém. Deus só tem um plano a meu respeito, fazer o bem, me abençoar e prosperar os meus caminhos. E é desse lugar que agora eu posso dizer, assim diz o Senhor. E aí você pode... Amém. Lutar contra as pressões que vêm contra ti, ele dá. Amém. Resistir ao diabo e falar palavras de vitória nessa tua situação. Da onde vêm as palavras de vitória? Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Da onde vem? Você precisa ir para esse lugar sólido da palavra de Deus e declarar essa realidade. Então, só para lembrar os irmãos, Deus quer abençoar a tua vida. Deus tem esse coração para os nossos filhos desde cedo, para os mais velhos, para os novos convertidos, para os novos, quem for. Esse é o coração do nosso Deus. Esse é o desejo desde o início. Eu tenho bons planos e a bênção de Deus é muito maior, amém, do que só aquela coisa que as pessoas tentam dizer, só pensa em dinheiro, mas inclui a provisão. Amém. A provisão abundante, nada faltará. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, o que acontece? Se virão sobre mim, eu quero estar nesse lugar sólido, de fé, declarando o que Deus é, e a partir daí eu vou poder brigar com tudo que vem contra mim. Lembra, o inimigo vai vir por um caminho, mas porque eu estou no meu lugar de autoridade, eu digo negativo. A bênção do Senhor é a minha porção, e aí então você resiste, e aí o inimigo vai fugir por 7 caminhos. Ele não vai fugir automaticamente, não, ele vai vir por um caminho. Ele vai tentar achar lugar, mas você corre para o teu lugar de refúgio, para a tua rocha eterna, amém? Para aquele Deus que é a tua proteção, para o Salmo 91, para a rocha eterna, que quando o vento bate, a casa não cai. Daquele lugar, você diz assim, negativo. O Senhor é a minha porção, eu sou abençoado, a minha casa é abençoada, tudo que eu tenho é abençoado. E nessa situação eu vou ver a bênção de Deus se manifestar. E é nessa posição de autoridade. E essa é a palavra de autoridade que vem da tua fé, onde você está firmado. Que aí o inimigo vai fugir por 7 caminhos. E que Deus manifeste essa realidade na tua vida. Que todos os inimigos que têm se levantado contra a tua casa, que envolvido os teus filhos, envolvido a tua família, a tua saúde, provisão, doença, enfermidade, que eles corram, fujam por 7 caminhos, por onde eles foram e sumam da presença de Deus, que o Senhor manifeste a sua maravilhosa graça sobre tua vida e sobre tua casa e toda a tua família. Amém? E tem uma bênção
antiga, que é irlandesa, que eu li esses dias, eu queria declarar sobre a tua vida, que diz assim: que os teus dias sejam muitos e teus problemas sejam poucos. Que todas as bênçãos de Deus desçam sobre você. Que haja paz dentro do teu coração, da tua vida. Que o teu coração seja forte e que você encontre na tua jornada o que você está procurando. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Seja abençoado e tenha um final de ano extremamente abençoado. Que o Senhor coroe o teu ano com a sua bondade, porque Ele é bom. Amém? E Ele sabe. Então, o que nós precisamos é nós ajustarmos os nossos pensamentos com os pensamentos dele. E o pensamento de Deus quanto a você, quanto a cada um de você, sem distinção, porque Ele não faz acepção de pessoas, é o meu desejo é abençoar, é abençoar, é abençoar. Então, que o Senhor te abençoe ricamente nesse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.